Você sintonizou a rádio antifascista, O Partizano. Olá, ouvintes do Partizano. No site do Partizano você acessa matérias, artigos, charges, quadrinhos, memes e muito material publicado diariamente. O Partizano é um portal de cultura, humor e política antifascista que cria e difunde conteúdo independente de esquerda. Acesse o partizano.org e ative o sininho das notificações, ou acompanhe o Partizano no Twitter, no Facebook e no Instagram. Todo o material do Partizano é gratuito, mas nós temos muitas despesas. Por isso nós pedimos a sua colaboração. Colabore com o Partizano no Catarse, no link disponível na descrição desse podcast. São diversas recompensas, desde garrafas de vodka e livros a cupons de desconto no site da Autonomia Literária. Não tem valor mínimo. Assim você faz com que o Partizano continue existindo e infernizando a direita e os grupos de família do WhatsApp. Fique agora com a roda de conversa que encerra a série do Partizano Grito de Ódio, que conta a história do punk rock. Fala, rapaziada, hoje estamos aqui com o Léo Melo, que é professor da UFABC e também é integrante do grupo responsável pelo curso livre de História do Rock na universidade, com o Mal do Garotos Podres e com o Pedro Carvalho das bandas Futuro, Modulares e Burst. Então, Pedro, tudo bem aí? Tudo certo? Obrigado por atender nosso convite. Léo, tudo beleza? Obrigado. Aqui tudo tranquilo. Comemorando. Não sei direito o que, mas alguma coisa eu estou comemorando. Não é a eleição do Biden, não, né? Eu acho que não. E aí, Mal, beleza? Tranquilo? Obrigado por comparecer aí, aceitar nosso convite. Então vamos começar aqui. Perguntar primeiro para o Léo se em outro contexto político-social, será que o punk teria surgido? O punk é fruto do acaso ou é consequência necessária do que estava acontecendo na época? Cara, eu tenho uma hipótese de que ali foi a tal tempestade perfeita, né? Juntou-se todos os fatores possíveis para que aquele movimento emergisse da forma como ele emergiu. Você tem ali toda uma questão demográfica, né? Você tem acaba a Segunda Guerra, as pessoas estão felizes da vida, começam a ter um monte de filhos, aí esses filhos crescem, né? E são pegos aí num momento em que o estado de bem-estar social na Europa como um todo estava sendo comido pelas beiradas pela Margaret Thatcher e pelo Ronald Reagan, né, cara? Então, com isso, cria todo um futuro de desesperança para esses caras, né? E também, eu acho que do ponto de vista estético e musical, o rock já vinha se engrossando, né, cara? Já vinha se tornando mais agressivo, mais pesado do que o que tinha feito sucesso na década anterior. E é meio que uma reação dos caras ao que eles escutavam no rádio e viam na televisão, né? Então, assim, se você pensar, a gente está ali pegando aquele bubblegum, aquele popzinho mais sem vergonha que foi feito na década de 70, já está começando a entrar disco music, e aí os caras têm como única reação para expressar o que eles estão sentindo de ódio, de angústia, de desespero, ir para um porão e começar a berrar, e aí junta tudo e o punk está feito, entendeu? Eu acho que poderia surgir em outras condições, mas depois que foi inventado não tem mais jeito de surgir, né? Você vai ter ressurgimentos aí de coisas parecidas. Uma das poucas coisas que essa onda direitista que a gente está vivendo no mundo inteiro pode trazer o fortalecimento e ressurgimento e surgimento de novas bandas punks bem legais, né? De uma perspectiva também mais política, porque a gente vai ter que fazer uma separação histórica aí entre o que é punk no surgimento e depois que o Clash e outras bandas entram na história e o punk definitivamente se politiza, né? Eu pelo menos faço essa separação porque o que vem a princípio como uma grande onda de raiva e desprezo pelo que existia,
né, em algum momento vai se politizar, e essa politização se torna, para mim, o mais interessante do processo, né, porque vai ser, tirando as bandas hippies que foram contra o Vietnã, esse tipo de coisa, vai ser um dos primeiros momentos em que a música política vai começar a fazer muito sentido com muita gente, né. Então eu acho que é importante dar destaque a isso. Mas eu acho que o punk surgiu naquele momento por conta dessa tempestade perfeita, uma série de condições econômicas, demográficas, políticas e sociais que se juntaram e que deram como única alternativa para a molecada fazer o que eles fizeram. Mal, na terça-feira, numa entrevista lá com o João Gordo, no canal do Panelaço, você disse que o fascismo é fruto do ódio. A nossa série do Partizano se chama Grito de Ódio, em referência à música do Cólera, né? O que diferencia o ódio dos fascistas e dos punks, na sua opinião? Então, eu acho que é contra quem é dirigido esse ódio. Tá? Então, por exemplo, o fascismo, ele articula, né, uma instrumentalização do ódio como ferramenta política dirigido contra os próprios trabalhadores, tá? Na defesa da classe dominante, tá? E muitas vezes utilizando alguns bodes expiatórios, tá, para canalizar esse ódio, como foi no nazismo na Alemanha, em que o ódio era dirigido aos comunistas, era dirigido aos judeus, né? E no atual fascismo, entre aspas, que nós temos no Brasil, nós temos um ódio dirigido aos comunistas, ao PT, né? Então, eu acho que essa diferença, né? O ódio ele também pode ser instrumentalizado pelas camadas populares contra a classe dominante, né? Que seria o inverso da instrumentalização do ódio pelos fascistas. E eu gostaria de complementar a pergunta anterior, é o seguinte: quando terminou a Segunda Guerra Mundial, a grande força política, né, que sai fortalecida com a guerra, mesmo que economicamente em dificuldade devido ao grande estrago da guerra, foram os comunistas, né? Antes da Segunda Guerra havia apenas duas nações comunistas, né, ou socialistas, né? União Soviética e a Mongólia, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, nós temos uma miríade, né, de países socialistas que surgem no leste europeu, mais tarde a China, né? Então, nós temos, e na Europa Ocidental, né, nós temos os partidos comunistas com muita força, principalmente na Itália, na França, né? A França o Partido Comunista era o partido dos fuzilados. Foram 75 mil militantes comunistas que foram fuzilados pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial, né? Sem os comunistas não haveria resistência na França, né? Ao terminar a guerra, a burguesia europeia passa a temer o quê? Que o resto da Europa se tornasse comunista. O partido mais votado na Itália, depois da Segunda Guerra Mundial, o Partido Comunista Italiano. O partido mais votado na França, o Partido Comunista Francês. E a burguesia começa a temer o avanço do socialismo nos países da Europa Ocidental. Qual foi a solução dessa burguesia? Estabelecer o estado de bem-estar social. Que é esse estado de bem-estar social que, a partir da década de 1970, fim da década de 70, começa a ser questionado na Inglaterra pela Margaret Thatcher, né? Então, todos aqueles direitos sociais que haviam sido conferidos por questões não só políticas, mas também econômicas, que aí temos aí a questão do keynesianismo e tal, passa a ser retirados pelas políticas neoliberais. A primeira experiência neoliberal é no Chile, que eliminou os direitos dos trabalhadores, direitos sociais, previdenciários, e também
a Thatcher na Inglaterra e o Reagan nos Estados Unidos. O punk rock surge exatamente quando os filhos da classe operária deixam de ver perspectivas no futuro a partir do momento que a Inglaterra passa por um processo de desindustrialização, em virtude das políticas neoliberais. Então, você tem uma juventude da classe operária que deixa de ver a possibilidade de ter futuro. E quando eu falo ter um futuro, é simplesmente ter um emprego, por exemplo. É a oportunidade de ser explorado pelo capital. Né? Então, essa geração do punk rock, eu acho que inicial pode ser sintetizada com uma palavra: no a future, não há futuro. Né? No há futuro, nem o jovem da classe operária britânica não vê a perspectiva sequer de se tornar um trabalhador explorado pelo capital. Né? Então, eu acho que essa onda neoliberal do Margaret Thatcher, ela é fundamental para explicar a emergência do punk rock no fim dos anos 70. Então, mas aí tem uma parada que no começo o negócio é muito nihilista mesmo, né? Essa história do sem futuro aí, eles são a fim de destruir o sistema por destruir, não vem com nenhuma outra proposta política, pelo menos inicialmente, de trocar aquilo que eles estão vendo por alguma outra coisa, vamos supor. Não há uma presença forte de discurso, por exemplo, socialista ou comunista nos punks iniciais. O negócio deles é nihilista, hedonista, vamos viver do jeito que a gente quer, enquanto a gente ainda pode, porque não tem futuro, né? Por isso que eu falo sempre que a gente tem que colocar duas fases no processo. E também a gente tem que pensar que do lado Atlântico a coisa também estava acontecendo, só que numa outra perspectiva, né? Também de desmonte do welfare state, né? Do estado de bem-estar social, essas coisas todas, mas tinha uma questão muito mais estética inicialmente do que necessariamente filosófica ou política conceitual, né? Então acho que a Inglaterra, ela forja no bom sentido, né, de forma as condições para esse punk, ou para o que a gente chama de punk hoje, né, que na verdade é um movimento super fragmentado, que você tem uma série de subdivisões internas que depois vão levar à implosão em algum momento do próprio movimento. Mas olha só, mesmo nessa segunda fase do punk inglês, em que a coisa se politizou mais, você tem muito raramente um discurso político propositivo e com alinhamento ideológico, assim, que tem alguma coerência, assim, né? Então, por exemplo, você tem... enfim, você acaba vendo isso, de certa forma, no anarquismo, por exemplo, no Crass, e essas bandas, você vê outras bandas, por exemplo, o Crisis, que era uma banda marxista, trotskista e tudo mais, mas na grande maioria você vê o punk muito mais como crítica e como uma série de perguntas inconvenientes feitas ao sistema do que como uma coleção de respostas prontas enfim, como um panfleto, exatamente. Esse punk panfletário, assim, generalizado, é uma coisa que, se é que aconteceu algum dia, ele veio acontecer, acho que até depois, né? Então, assim, se por um lado você vê um discurso, como você falou, nihilista no início, e eu acho que dá pra gente voltar até antes, quando nem isso existia, nos primeiros momentos ali que se começou a usar a palavra punk nesse contexto, eu acho que no segundo momento você vê um discurso político um pouco mais, de fato, sei lá, politizado mesmo, só que a ideia de que em algum momento o punk em geral se politizou no sentido de ter de fato um discurso assim revolucionário ou um discurso socialista ou qualquer coisa, eu acho que isso não veio a se concretizar, entendeu? Tipo, eu acho que a coisa se politiza muito pelo caminho do enfrentamento ao racismo, né? Então os caras, depois do fatídico show lá do Eric Clapton, em que ele falou um monte de merda,
atacou um casal birracial que estava no show, falou um monte de coisa que, né, remetendo a vários políticos neofascistas ingleses do período lá, que eram contra a imigração e tal. A coisa pegou por aí, tanto que aí você vai ter o rock contra o racismo e o rock contra o comunismo, quando na verdade você não tinha o comunismo mesmo. O que estava pegando era a questão racial, né? Exato, mas ainda assim era uma crítica ao racismo. Você não vê um alinhamento em massa do punk ao SWP, por exemplo, que era o partido que estava mais na frente ali dessa campanha do Rock Against Racism, né? Sim, eu concordo plenamente com isso. E que pegou por aí e dá aproximação, por exemplo, com o pessoal do ska, né? Com os Good Boys, os skins originais, aquela coisa toda. E que aí pegou toda essa onda de energia que vinha desses caras e passou pro punk. Exato. Que deixou de ser aquela coisa estética, né? E aí eu vou andar em gelo fino agora e me arriscar, né? Mas falar dos caras que criaram esteticamente o punk, que seriam o Malcolm McLaren e o pessoal da loja Sex, né? Que era uma coisa só estética mesmo, visual, uma moda em contrapartida e contra a moda hippie que estava no auge nesse momento. Então eles criaram um visual agressivo, baseado no que o Malcolm McLaren viu nos Estados Unidos, né? Pelo tempo que ele ficou em Nova York. E aí era isso, era um negócio que era muito mais estético e vazio de conteúdo nesse sentido. Mas você sabe tinha o desafio, o deboche. Eu não sei se eu concordo exatamente com isso, pelo seguinte, o Malcolm McLaren, assim como o Bernie Rhodes, eles eram envolvidos com um coletivo que acho que se não me engano chamava King Mob, que era a seção inglesa da Internacional Situacionista, que era um grupo que começou com artistas, mas que era um grupo, assim, entre aspas, ultra-esquerdista, né? Era um grupo que tinha uma inspiração em várias tendências marxistas ali e que era gente que tinha vindo daquele grupo Socialismo ou Barbárie e tal, e que tinham enfim, era um grupo que tinha uma posição revolucionária e crítica ao capitalismo, mas através de uma crítica da cultura, uma crítica da vida cotidiana e da própria estética. Então, de certa forma, essa intervenção estética do Malcolm McLaren, ela não era uma coisa simplesmente vazia, mas ela era uma maneira, era o que os situacionistas chamavam de desvio, o détournement, né? Que era você pegar uma obra de arte ou mesmo um produto feito pela indústria cultural qualquer e inverter o significado dele, infiltrar ele num outro contexto e tudo mais. Então, de certa forma, o que o Malcolm McLaren fazia na loja era pegar isso que ele aprendeu com a Internacional Situacionista, Guy Debord e tudo isso, e colocar nesse contexto da moda e da indústria das vestimentas, né, entre aspas, assim. Então eu acho que não dá tão facilmente pra gente separar essa coisa política pura do punk, o discurso político puro do discurso estético. Eu acho que as coisas, principalmente nesse momento inicial, são muito misturadas e elas vão demorar para se estabelecer separadamente. E aí eu queria voltar um pouco mais para trás, na primeira pergunta, sobre a origem do punk, quando o punk começou e tudo mais. No começo, o punk começa a aparecer como uma expressão entre jornalistas, colecionadores de disco e tudo mais, para falar sobre bandas de garagem da década de 60, né? E com o tempo isso começa a se adaptar a bandas atuais ali desse, que depois veio a ser chamado de protopunk, né? Tipo Stooges, o New York Dolls, essas bandas. E isso tudo era muito relacionado com uma coisa que estava rolando na época, que era essa coisa de cultura trash, de gente que, tipo, colecionava quadrinhos, assim, de super-herói, que assistia filme de terror, enfim, todas essas coisas que eram consideradas como baixa cultura na época, né? Então era uma coisa meio que para destruir esse nariz empinado da arte e, ao mesmo tempo, encaixando isso no rock de uma maneira que, já numa época em que o rock estava se inspirando nessa noção burguesa de alta cultura.
E isso tinha tudo a ver também com uma crítica do cotidiano e com uma crítica muito que se encaixa muito bem nos Estados Unidos e que também se encaixa com essa coisa que o Mal falou do estado de bem-estar social, que é uma crítica ao tédio e à hipocrisia da sociedade burguesa nesse momento de prosperidade, entendeu? Daí isso chega na Inglaterra numa época em que essa expectativa de prosperidade se inverte e se encaixa no contexto político da Inglaterra. Então eu acho que mesmo no momento inicial em que o punk não era politizado diretamente, eu acho que ele tinha já um conteúdo político incipiente de uma outra maneira, tanto através dessas figuras como o Malcolm McLaren, que investiu na estética, como nas primeiras pessoas que começaram a tratar desse assunto de punk rock como um termo simplesmente musical. Eu acho que as coisas se encaixam diretamente, assim. Eu só acho que o discurso veio a ser mais incisivo a partir de 77. O Stuart Hall fala sobre isso, né, que o punk não seria nem uma arte, porque a arte seria coisa criada pela burguesia, né? Exatamente, no Cranked Up Really High, o Stuart Hall ele desmantela essa diferença entre alta arte e baixa arte como uma coisa arbitrária que só serve para legitimar o domínio burguês sobre a cultura que a classe dominante desenvolve a partir da Renascença para se colocar como merecedora da sua posição social, né? Então ele usa até como exemplo, ele fala assim que a diferença entre Beethoven e Slaughter and the Dogs é completamente arbitrária e decidida pela burguesia. Mas nesse primeiro momento aí do punk, tinha muitas bandas que usavam referências aos símbolos nazistas, assim, bem no comecinho, lá, o Dead Boys, os Ramones, Sex Pistols. Por que isso era assim, eles conseguiam fazer essa brincadeira, vamos dizer assim, né, que você pega nos relatos, eles dizem, é uma brincadeira, uma zoação para chocar. Por que isso poderia ser feito naquela época? Hoje seria um absurdo, né? Por que se vocês acham? Eu acho que tinha zoação, mas tinha uma certa confusão política também na cabeça dos caras, entendeu? Eu acho que eles estavam tentando se posicionar da forma mais radicalmente contra o establishment aí, né? O status quo. E nada mais chocante na Inglaterra da década de 70 do que alguém usando uma abraçadeira com a suástica, né? Os caras não estavam preparados para isso. Imagina que a maior parte dos caras que lutaram na guerra ainda estavam vivos. Imagina o choque que era para esses caras verem, por exemplo, aquela famosa entrevista em que os Pistols deram para a TV e que foi falado pela primeira vez a palavra funk, não sei o quê, e que a Susie, né, que depois vai ser do Susie and the Benches, ela está presente ali e ela está com a abraçadeira com suástica, né? Se eu não me engano. Isso vinha até de antes, porque os Hells Angels, por exemplo, eles já usavam esses símbolos e ninguém nunca, apesar deles de fato no início serem um grupo racista, ninguém associa motoqueiro, quer dizer, hoje em dia até sim, né? Mas na época ninguém associava motoqueiro com racismo, entendeu? Por quê? Porque na época não existia um movimento neonazista organizado ligado com as subculturas jovens como veio a existir depois. Então, assim, hoje em dia você sai com uma suástica na rua, a pessoa pensa que você é nazista porque tem um monte de gente que é assumidamente nazista. Outro dia mesmo eu tava andando perto da minha casa, passou um cara com uma tatuagem de SS no pescoço, assim, tipo, uma coisa, fazia tempo que eu não vi, entendeu? Então hoje já levou um tapão, né, na orelha pra aprender. Olha, infelizmente eu não tive essa oportunidade, o cara tava meio longe. Mas de qualquer maneira é uma coisa que hoje em dia existe, então hoje em dia você vai ser associado a isso. Agora, quando apareceu o punk, ninguém olhava pro Dead Boys e achava que aquilo era literal, ninguém olhava pra Silks e achava que aquilo era literal, pelo menos quase ninguém. E era uma maneira do quê? De falar, olha, vocês vocês botaram a gente pra lutar, pra morrer, pra defender a democracia contra o fascismo, mas na verdade vocês estão usando o fascismo como um álibi, entendeu? Porque vocês continuam usando esse discurso democrático para fazer a gente morrer, para fazer a gente se submeter, para fazer tudo isso aí. Só que na verdade isso é hipocrisia, né? E mesmo quando esse não era consciente, o fato dele chocar tanto a sociedade da época mostra que era verdade, entendeu? O nazismo sempre foi o grande bicho papão da sociedade democrática burguesa, e o punk, conscientemente ou não, politizadamente ou não, sabia como apertar esse botãozinho aí pra incomodar, entendeu? Era isso.
Agora, a partir do momento que começou a ter nazista de verdade, isso aí as pessoas pararam de usar essa suástica. Ou passaram a usar intencionalmente mesmo, com o objetivo de se declarar nazista, né? Exato, eu tô falando assim, as pessoas assim com quem a gente compartilharia uma mesa de bar, por exemplo, né? Não, Sim. Qualquer um. Eu acho interessante, tanto o Leonardo quanto o Pedro, eles pontuam muito bem essa questão que, na fase inicial do punk rock, existe toda uma postura de questionamento do status quo, da sociedade como ela se organizava, há uma demonstração de uma postura de inconformismo diante da realidade política e social que, por exemplo, se vivia na Inglaterra, mas não necessariamente havia uma politização no sentido estrito sensu, né? Ou seja, aquela politização no sentido político-ideológico. Né? E eu acho exemplo disso essa questão da estética, que muitas vezes incorporava a suástica como elemento. Né? As pessoas que faziam isso não eram nazistas. O que elas queriam? Simplesmente usar um símbolo que fosse considerado como antítese, né, daquilo que não é da sociedade, aquilo que não era bem aceito. Né? Eu poderia até dar um exemplo. Na época que eu era estudante secundarista, tinha um colega meu, moleque, 16 anos, né? Inclusive era neto de alemães, e ele vivia falando, eu sou nazista. E ele sempre andava com o primo dele, né, que estudava na mesma classe e tal, né? E o primo dele era judeu. Eu falei assim, você é nazista? Eu sou. Mas seu primo é judeu. E daí? Então, o que esse colega meu queria dizer quando falava que era nazista? Ele simplesmente queria dizer, eu sou malvado. É só isso. Mas isso é verdade, né? Quantos moleques não desenharam suástica na carteira do colégio, cara, só pra pagar de malvadão, entendeu? Isso que eu ia falar, eu lembro nos anos 80 era cheio de pichação de suástica pela cidade e eu duvido que assim 1% fosse feita por gente que sabia o que era aquilo, entendeu? O cara escrevia cu e fazia uma suástica. Então, na verdade, aquilo era o problema é que um símbolo pode ter significados diversos conforme a época. Lá no final dos anos 70, esse símbolo tinha um significado, que era apenas um símbolo agressivo. Hoje, as pessoas já descobriram, né, que esse símbolo tem outro significado. Hoje significa outra coisa. Significa, digamos assim, aliança ou aceitação de uma proposta política nefasta. Então, hoje já é um símbolo que é renegado. Né? Por exemplo, esse colega meu que, quando tinha 16 anos, se dizia nazista, se eu falasse para ela, mas os marcianos são muito mais malvados que os nazistas. Tá bom, então você é marciano. Então, é isso, né? É uma coisa assim. Agora, o que é muito interessante, que havia uma proto-politização, eu acho, no período. Né? E algumas bandas que ficaram conhecidas nessa fase inicial do punk rock, eles já demonstram isso. E eu acho que uma das primeiras bandas, da qual tenho certeza que o Léo é bastante fã, né? É o próprio Clash. Né? O Clash, eu acho que é uma das bandas assim, que tinha uma ligação um pouco mais explícita, né? com a esquerda. Né? E depois, principalmente a partir da década de 80, nós temos uma politização do punk rock em várias vertentes. E uma coisa que a gente não pode deixar de esquecer, o próprio surgimento do hardcore na cena punk rock é fundamental, né? Porque ele está vinculado a um movimento político que é o movimento político pacifista da época, que é um período que parecia que o mundo estava à beira de uma guerra nuclear. Né? Você tinha protestos quase que diários contra
a instalação de mísseis de curto e médio alcance na Europa Ocidental, né? Aquele conflito entre a OTAN, né? E o Pacto de Varsóvia. Então você tem não só o hardcore, mas não só a questão do antirracismo, né? Mas também a questão do movimento pacifista no início da década de 80, né? O pessoal antinuclear, antimilitarista, né? Porque a Europa se militarizou rapidamente de novo nesse período, né? É a nova Guerra Fria do Reagan. Exatamente, os americanos puseram um monte de base por lá, mandaram míssil, o Pacto de Varsóvia fez a mesma coisa. Então, os caras estavam presos num futuro que, assim, além de não existir, ele ia ser horroroso, porque ia ser o apocalipse nuclear, né, cara? Então, assim, eles tinham que mexer com figuras muito fortes para provocar algum tipo de reação nas pessoas. Até então, o que a mídia estava, a grande mídia estava mostrando? Um monte de gente de cabelo comprido, com flor no cabelo, símbolo de paz e amor, né? A geração hippie já tinha sido absorvida, apesar de ter começado como contracultura, já tinha sido absorvida pelo sistema e virado mainstream, né, cara? Sim. Você não precisava ser hippie e abraçar os valores hippies para usar o visual hippie. Não é à toa que os caras vão vir com cabelo rapado, vão vir com cabelo todo esculhambado, vão vir com moicano, com essas coisas que é exatamente o oposto do que a geração burguesa ou aspirante à burguesa da época, né, que vivia num nível altamente significativo de alienação, né? É só ver o que se escutava naquela época e o tipo de drogas que se usavam para o que vai se passar a escutar e o tipo de droga que vai passar a ser utilizado na fase seguinte, né? Os caras querem ser a antítese do hippie mesmo. E o que é mais antitético ao símbolo de paz e amor do que a suástica, né? Eu acho que tem essa função também. Então, e o lance do hardcore também tem o seguinte, tem até uma música do Seven Seconds, que é uma das grandes bandas de hardcore do começo dos anos 80 americana, que ele fala claramente isso, ele fala assim, a gente veio pra ter sucesso onde os hippies falharam, entendeu? Porque ele enxergava o seguinte, que os hippies eram uma coisa que, o hippie teve um momento em que tinha uma promessa muito interessante, mas que foi domesticado, incorporado e fracassou. E daí o que o hardcore traz, além desse discurso, ou mesmo junto com esse discurso anti-guerra e tudo mais, traz um discurso de autonomia que é levar à prática e às últimas consequências o que no Punk 77 era pouco mais do que um slogan, né, que é o lance do faça você mesmo. Então, assim, você via em 77 esse discurso do faça você mesmo e tal, mas a maioria das bandas inglesas ali, e mesmo americanas dos anos 70 famosas, foram bandas que acabaram em gravadora grande ou em gravadoras independentes que tinham distribuição de gravadora grande. As bandas tinham um empresário, as bandas apareciam na televisão. Você vai no YouTube, você bota lá UK Subs, você bota Exploited, antes principalmente Chance 69, todas essas bandas dos anos 70 até 80 e pouco na Inglaterra, as maiores, você vê elas tocando no Top of the Pops, que era um programa de TV, um programa de TV inglês, assim, o mais assistido de música, né, junto com banda pop, assim. Aí chega o hardcore e fala, olha, faça você mesmo, não é só uma coisa que você diz, é uma conduta ali que a gente vai fazer em todos os níveis, entendeu? Então, assim, começa a ter esse lance de ter um discurso favorecendo uma autonomia total. E eu acho que os fanzines vão ter um papel fundamental nisso aí. Completamente. Então, que ter a internet na época, né? Exato. Então, assim, se nos anos 70 existia esse discurso do faça você mesmo pra galera montar banda, e a partir do momento que eles montavam banda, a coisa ia se estruturando num esquema mais ou menos parecido com o rock normal. Chegou nos anos 80 no hardcore e não, já era tipo assim, a gente tem as nossas próprias regras, a gente tem o nosso próprio ambiente, a gente tem a nossa própria imprensa. Nos anos 80, nos Estados Unidos, aparece a Maximum Rock and Roll, que era um zine que durou até ano passado, assim, como publicação, que era como se fosse uma espécie de
Enfim, era uma coisa que centralizava ali a comunicação do punk mundial durante muitos anos. Aparece programas de rádio mesmo, em rádio comunitária. Aparece na Europa os squats, que eram as ocupações, né, onde todo mundo fazia show, e cria-se um ambiente onde você podia desenvolver uma coisa completamente sem depender do show business, sem depender de nada. E eu acho que politicamente isso se reflete também no sentido de que existe uma radicalização política, uma vez que o punk não fica mais dependente desses grandes canais, entendeu? Então você começa a ter um discurso político muito mais radical e que se espalha com muito mais facilidade pelo underground. Então nos Estados Unidos você tem essas bandas como o Dead Kennedys, como o MDC, na Europa você tem, enfim, milhões de bandas, você tem o anarcopunk, do Crash, você tem tudo isso aí acontecendo com a facilitação desse ambiente autônomo do faça você mesmo. E que até então era um negócio, querendo ou não, muito branco, né, velho? Até o ponto em que começam a aparecer bandas do naipe do death, não o death do metal, né? Mas o death e o próprio Bad Brains. O death veio antes, na verdade, né? O death ele é pré-punk, né? Mas mas é interessante, o Bad Brains é uma das do marco zero do hardcore e era isso, era uma galera que se identificou ali com o lance do punk. E aliás, tem uma coisa interessante do Bad Brains, você sabe que antes deles irem pro lance do rastafarianismo, não sei o quê, o HR ele era maoísta. Ele teve uma época ali aquele RCP, o Partido Comunista Revolucionário Americano, que era ligado com Black Panthers, com não sei o quê. Então você vê umas letras do Bad Brains, tem muito isso, ele teve essa influência. Por exemplo, aquela Fearless Vampire Killers, ele fala, ó, é melhor a burguesia tomar cuidado comigo e blá blá blá, e tem toda uma crítica bastante interessante nesse sentido do Bad Brains, misturado com aquele lance, com aquela coisa Rastafari meio religiosa e tal, mas é uma questão de linguagem, né? Eu acho que a mensagem deles sempre foi super radical e altamente influenciada pela questão negra, né? Isso é engraçado que é uma banda que nunca estourou, né, velho? É um negócio assim, ela tem um público fiel, até hoje tem seguidores e tal, mas ela nunca foi uma banda que chegou ao mainstream. Por exemplo, nunca tocou no Top of the Pops, por exemplo, né? Nem eles, nem o Dead Kennedys, nem o Black Flag, né? O hardcore americano ele teve um alcance muito maior, assim, fora do mainstream, né? Sim, até porque tinha sido criada toda essa rede própria de circulação de informação e de música, né? Os fanzines, as trocas de fita cassete, que eu acho que todo mundo aqui, talvez menos o Ivan, deva ter vivido isso, né? Dessa coisa de ficar trocando fita com o neguinho da Finlândia, com o neguinho da Holanda, e escutando aquelas coisas que nunca chegariam pela via normal, porque os discos não eram lançados aqui. A gente estava na periferia da periferia da periferia nisso aí. E do mesmo jeito o punk floresceu aqui. Então acho que aqui a gente também tinha uma condição que estava permitindo que isso acontecesse. A coisa da ditadura militar e toda a falta de perspectiva de futuro, né, que existia na Inglaterra, existia aqui também, só que num grau bem diferente, dado que a gente nunca teve um estado de bem-estar social tão consolidado, né? Mas a molecada, em especial ali o ABC e a Zona Leste de São Paulo, perceberam isso muito rapidamente, que os caras não iam ter para onde correr, né? Não é à toa que aqui estoura também, e tudo baseado nesse negócio underground, né? Imaginando que não tinha internet, era tudo na base da carta. E as coisas chegavam, e as pessoas escutavam e davam uma ressignificação, porque eu acho que assim, o punk brasileiro, em contraponto ao punk inglês especialmente, ele vai surgir já muito mais político, apesar, né, até mesmo porque ele vai surgir depois, mas ele já vem com uma perspectiva, né, de o Festival do Fim do Mundo, não é isso? O nome Começo do Fim do Mundo. Começo do Fim do Mundo, né? Isso aí já resume toda a postura dos caras, né? E então é importante a gente ter em mente que esse sistema de troca de informações ele vai ser fundamental. A estética vem num primeiro momento para chocar, no segundo momento você começa com um processo de politização, aí o do-it-yourself se espalha mesmo, né? Você começa a ter milhões de fanzines
pelo mundo, e essa informação vai sendo trocada, e a mensagem vai sendo recebida em diferentes lugares do mundo. Não é à toa que vai ter punk em tudo quanto é lugar do mundo nessa mesma época, né? Uma coisa que eu acho muito interessante do punk daqui, e que o Mal certamente vai saber explorar melhor do que eu, é que nesse primeiro momento ali, no começo final dos anos 70, começo dos anos 80 aqui no Brasil, os punks eram uma galera majoritariamente da periferia, e sem um grande acesso ao que a burguesia tinha e tudo mais, mas que manjavam de som muito mais, estavam muito mais atualizados do que o mainstream do rock brasileiro, assim, sem a menor dúvida. Então, assim, eu já vi fanzines, por exemplo, de 81, que tinha matéria não só sobre bandas punks ali normais, mas já tinha matéria sobre, por exemplo, Echo and the Bunnymen, sobre Joy Division, sobre essas coisas. E ainda não tinha saído nem o disco da Blitz ainda, tipo, a Gangue 90 tava começando. Então, assim, o rock brasileiro ainda tava naquele esquema da Rita Lee ali, Lança Perfume, aquele pop rock. O rock brasileiro só foi sair dos anos 70 por volta de 1982, 83, com a Blitz, e assim, muito devagar. Então, assim, a New Wave chegou no Brasil aqui, sei lá, uns 4, 5 anos atrasada, mas a cena punk, por menos acesso que tivesse a muita coisa, já estava completamente atualizada, assim. Então, isso eu acho incrível. Você vê como existia esse circuito e como existia um ambiente de troca de som, de interesse pelas coisas e tudo mais, que foi propício ao surgimento de uma cena dessas, entendeu? É muito louco você pensar que no ABC e na Zona Norte de São Paulo, em 1977, já tinha gente pegando punk em tempo real. Enquanto que, por exemplo, o Evandro Mesquita, que formou a Blitz, por exemplo, era hippie ainda nessa época. Os caras do Titãs eram hippie nessa época. Legião Urbana estava lá em Brasília começando também, mas num outro esquema. Inclusive, falam isso do aborto elétrico, que eles começaram lá, tem história, o Hermano Viana inventou essa lenda de que o punk no Brasil começou com o aborto elétrico e tudo mais. Só que, o aborto elétrico fez o primeiro show em 1980. Em 1980, já tinha rolado aqui a I5, o Resto de Nada, todas essas bandas, o Cólera já estava tocando, o Submundo já estava tocando aí com o ABC. Então já estava rolando. E é uma coisa completamente subterrânea e inacessível para os grandes meios de comunicação. E aí que eu acho que assim, o punk brasileiro ele termina sendo muito mais legítimo nessa perspectiva que a gente está discutindo, até mesmo do que essa primeira onda punk inglesa, entendeu? No sentido que a gente está abordando aqui, da politização e do no future, e do questionamento ao status quo, né? Tanto que não havia nem a preocupação tão grande com a questão estética, né? A molecada se vestia do jeito que dava, até porque não tinha grana para comprar roupa bacana ou fazer pintura no cabelo, né? Engrossava o cabelo com sabão para fazer um moicano, né, cara? Então era um negócio, eu pessoalmente acho que a gente precisa estudar melhor e com mais cuidado o punk brasileiro, porque ele é extremamente representativo dessa dimensão política que o punk vai ter, né? Que na Inglaterra só vai vir aí, posso estar sendo tendencioso porque eu sou muito fã da banda, mas para mim vem com Clash. Nos Estados Unidos você já tem os Dead Kennedy, você já tem Bad Brains, você já tem esse pessoal, né, que poderia ser uma segunda onda, pós-Ramones, vamos dizer assim, né, que já está se politizando, mas aqui já surge dessa maneira. Por isso que eu acho que o punk brasileiro é muito mais casca grossa nisso aí do que algumas bandas punks que fizeram muito mais nome e sucesso aí pelo mundo, né? Não sei, isso é meu ponto de vista. Eu acho que tem duas questões que são interessantes para serem discutidas. Em primeiro lugar, o que o Pedro aponta, né, da existência de uma cena, né, no ABC e na periferia de São Paulo, principalmente na Zona Norte, em relação a estar antenado com tudo aquilo que estava acontecendo na Europa, meio que em tempo real, né? Então, 78, 79, as pessoas já estavam se ligando, já estavam surgindo as primeiras bandas aqui no Brasil, em São Paulo, né, em ABC e São Paulo, né? Talvez esse pioneirismo seja derivado do fato de você ter principalmente no ABC, uma classe operária bastante recente,
afinal de contas a industrialização do ABC é recente, e uma classe operária formada por pessoas de uma migração recente, pessoas que vieram do interior de São Paulo e de outros estados e que de uma forma se desenraizam. E se organiza muito rapidamente, né? E o desenraizado, aquele que perdeu suas origens, por exemplo, o cara que veio do Nordeste para São Paulo, perdeu o contato com a origem cultural da música típica da região e está aqui desenraizado, ele é muito mais aberto a tudo aquilo que vem de novo. E o que vinha de novo era o rock. Eu lembro desde pequeno, na esquina de casa tinha a banda que ensaiava. Então, abertura para o rock, de uma maneira geral, desde os anos 70, era uma coisa muito presente, pelo menos no ABC. E acredito que Zona Norte de São Paulo igualmente. Né? E uma MPB que não te dizia nada também, né? Sim, tipo assim, a MPB era uma manifestação cultural que não era muito acessível, tanto do ponto de vista da estética, aos anseios da garotada da época, né? Que ansiava por uma coisa mais rebelde, mais questionadora. E a segunda questão, aí eu já poderia falar com um pouco mais de propriedade, é o momento político que a gente vivia. Né? Então, nós vivíamos um período que era ditadura militar, fim dos anos 70, especificamente, no período final da ditadura, é o momento da ascensão do movimento social que questionava a ditadura. Né? Então, por exemplo, experiência pessoal, né? A primeira vez que me pararam na rua para pedir documento, né? Foi durante a greve dos estudantes de 77, era um movimento de universitários, eu estava na 8ª série, mas dois sargentos da aeronáutica me veio com um caderno debaixo do braço, já na cabeça, documento, né? Os caras ficaram até meio sem graça quando eu vi, que eu só tinha 14 anos só. Mas depois, quando eu era secundarista, que eu matava aula para ir ver greve, né? Aquelas greves de 79, 80. Então, isso daí fazia parte desse contexto. Então você junta um período de ascensão dos movimentos sociais, de enfrentamento de uma ditadura que estava se enfraquecendo a olhos vistos, né? E ao mesmo tempo o surgimento de uma proposta musical radicalizada, né? E que propunha enfrentamento, né, do status quo, né? Então, qual é a leitura que você faz disso? Né? Eu acho que o Leonardo ele usa a palavra correta, que é ressignificação. Né? Em cada lugar que o punk rock apontou, ele passa por um processo de ressignificação. Então, aqui no ABC, por exemplo, qual o significado do punk rock nesse momento? É um movimento de questionamento ao poder constituído, e no caso o poder constituído era uma ditadura. Né? Talvez não era exatamente isso que era o movimento original na Inglaterra, mas foi o que se marcou no ABC. Então, talvez nesse sentido, realmente, no ABC, né, em São Paulo, né, o movimento, o punk rock, ele surge como um movimento marcado pela politização. Já o pessoal de Brasília, que era um outro contexto, eram outras origens social, né, não tem essa questão da politização, não é uma coisa tão marcada. E eles estão fazendo muito mais uma cópia do que eles estavam escutando da Europa, já que os caras tinham acesso a isso, do que, na verdade, uma coisa endógena que nem o que é produzido no ABC e na Zona Norte de São Paulo, né, cara? Porque, assim, a molecada tá tocando o que ela quer tocar. Apesar de ter, obviamente, sempre aquela motivação de copiar os ídolos, né,
mas tem uma força muito mais natural e realmente endógena do que o movimento de Brasília. Por isso que essa história do aborto elétrico para mim não tem muito sentido, né? O punk me permite, gostaria de fazer uma observação, né? Nós recebíamos, né, o punk rock que vinha da Europa, né? Mas havia uma diferença, por exemplo, em relação ao pessoal de Brasília. E a principal diferença é que a maioria de nós não sabia tocar. Então, por incrível que pareça, esse pequeno detalhe, né? Essa originalidade do punk rock do ABC de São Paulo está muito, na minha opinião, vinculado a uma limitação material. Então você, não sabendo tocar, mas querendo tocar, você não vai conseguir tocar igual aquilo que você gosta lá. Então você vai improvisar e vai criar um método próprio de tocar, né? Então, por exemplo, no Garotos, nós temos algumas coisas, tipo alguns acordes que a gente inventou, ninguém toca igual o Mauro, que é o antigo guitarrista. Quer dizer, nós éramos todos garotos que não sabíamos tocar e fomos aprendendo a tocar, ensaiando com a banda e acabávamos tocando do nosso jeito, e por tocarmos do nosso jeito acabou ficando uma coisa diferente, original. Então você não sabe tocar, então você cria alguma coisa nova, né? E eu acho que o punk rock aqui no ABC, em São Paulo, acho que tem essa característica, né? Eu acho que isso é o maior potencial, né, do punk. A coisa mais interessante do punk é essa, justamente. Ela é uma folha em branco que, por causa dessa autonomia que ela oferece e por causa dessa liberdade que ela oferece, ela consegue ela consegue surgir de maneiras inteiramente diferentes conforme o contexto e dar asas para o pessoal voar para onde quiser, assim, né? Então você vê, tem cenas punks aí do mundo clássicas que são completamente diferentes uma das outras. Tem umas que vão mais para um lado mais experimental, tem coisa que vai mais para um lado assim, super extremo musicalmente. Outra, por exemplo, como o próprio Garotos Podres, é uma banda que começou ali do nada aprendendo a tocar, mas que é umas melodias assobiáveis, é uma coisa que fica na cabeça pra caralho, enquanto que o Wooster no ABC já era um barulho extremo. E o discurso muda também, tem gente que vai pro lado da política, tem gente que não, mas eu acho que essa é a grande sacada do punk, né? Ele dá ferramentas para você fazer o que você quiser, de fato. O Pedro falou aí do Maximum Rock and Roll, que muitos dos nossos ouvintes não vão saber o que é, né? Que para mim teria que dar um parâmetro, assim, que é difícil você encontrar uma publicação de qualquer vertente, assim, política ou da burguesia mesmo, que tenha um alcance tão grande quanto o Maximum Rock and Roll tinha, né? Exato. E agregava essa conduta do faça você mesmo. A Maximum Rock and Roll acho que é um exemplo de um fenômeno muito interessante, que é o seguinte: antes da internet, o punk, a partir dos anos 80, principalmente, desenvolveu uma espécie de internet, né? E assim, era uma rede de comunicações mundial em que as pessoas trocavam som, trocavam imagem, trocavam ideia, trocavam tudo. E a Maximum Rock and Roll foi uma publicação que durante muitos anos conseguiu fazer essa ponte de uma maneira muito eficaz. Então, por exemplo, a pessoa ia fazer turnê, a Maximum Rock and Roll tinha um guia que eles publicavam de tempos em tempos, que chamava Book Your Own Fucking Life, né? Que é tipo, marque a sua própria vida, que tinha assim, quem que marcava show em todas as cidades do mundo, qual que era o endereço, qual que era o número de telefone, com quem você tinha que falar. Aí tinha assim, todo mês saía a Maximum Rock and Roll lá com milhões de endereços de fanzine, milhões de endereços de selo independente, enfim, milhões com um classificado para você trocar fita, para você mandar carta para as pessoas. Então, antes mesmo da internet, eu sou mais novo do que o Mal, eu não sei quantos anos o Leonardo tem, mas assim, no começo dos anos 90, quando eu comecei a me movimentar aí dentro do punk hardcore, a Maximum Rock and Roll foi uma maneira de me incluir nesse contexto internacional aí, né? Eu acho isso uma das grandes coisas do punk. É um negócio que
fazia o mundo muito pequeno ficar muito grande para bastante gente, sabe? E o mais sensacional é que era totalmente independente, totalmente fora do controle do sistema, entendeu? Pois é. Então, assim, era uma coisa que era feita pela molecada, pra molecada e pela molecada, né? Então, isso aí fez muita diferença. Porque hoje a gente fala tanto de internet, não sei o quê, mas a internet virou uma arma política, na verdade, né, cara? Coisa que a rede internacional de fanzines aí nunca foi. Muito pelo contrário, era um lance que permitia aproximação, né? Mesmo que de vez em quando aparecessem uns bagulho tipo Screwdriver, essas porcaria, né? Entrassem no meio também e fosse divulgado da mesma forma e tal, né? Mas não tinha um claro controle de conteúdo ou com a intenção ou a manipulação de algum grande grupo de poder, né, cara? Era um negócio totalmente anarquista no sentido de totalmente fragmentado e que se cortasse uma cabeça aqui, as outras continuavam funcionando, né? Isso é muito legal. E como que a gente poderia encarar umas bandas como o Chumbawamba, que meio que migrou do anarcopunk pro sucesso no topo das paradas e com tipo um techno, né? Mas mantiveram lá a sua ideologia, pelo menos no discurso, né? E o Green Day, outro dia eu tava pesquisando os trends, as estatísticas do Google. O Green Day, ele era a banda mais influente na década passada na internet, né? De todas as bandas. Eu acho que são duas coisas diferentes, assim. O Chumbawamba era uma banda que veio da cena anarcopunk inglesa, que era super política e tudo mais. Aí eles tiveram um hit, né? Aquela música, esqueci como chama essa música. Mas enfim, eles tiveram esse hit nos anos 90, que é uma música super pop. Preguenta pra danar. Exato. E diz eles que eles pegaram o dinheiro dessa música e investiram num monte de iniciativas ali que eles achavam interessante, ali legal pra eles. Mas depois eles também nunca mais tiveram nenhum grande sucesso, assim, né? E já na altura que eles tiveram esse hit, eles já não tinham, assim, um som, assim, estereotipicamente punk, pelo menos, assim, né? Então acho que eles são uma banda que talvez tivesse valores ali anarquistas, uma política anarquista, que teve um hit, e enfim, foi isso. O Green Day é uma banda que vem, aliás, de São Francisco, que encaixa no que a gente estava falando antes, né, que é a cidade da Maximum Rock and Roll, e eles vêm ali do norte da Califórnia, dessa cena punk de lá que existia em torno inclusive da própria Maximum Rock and Roll, mas era uma banda que tinha, enfim, que já tinha um som, era um punk mais pop ali, um punk mais melódico, mas que fazia de fato parte da cena independente ali e tal. Só que era uma banda que nessa cena independente começou a ficar gigante e vender muito disco e fazer muito sucesso. E aí depois, aí eu não sei se vocês acompanharam, acho que vocês devem ter acompanhado na época, mas assim, no começo dos anos 90 veio o grunge, né, Nirvana, todas as primeiras bandas grunges. Daí depois do Nirvana, assim como todos esses grandes booms aí de mídia, de grande gravadora e tal, teve uma certa entre-safra, e aí eu acho que as gravadoras não sabiam muito no que investir, e de repente eles olharam e viram que tipo tinha toda essa cena punk que se consolidou nesse ambiente independente que a gente estava falando antes, do hardcore dos anos 80 nos Estados Unidos. Essas bandas já tinham criado uma cena que estava rolando super forte ali nessa época. Então você tinha, por exemplo, o Fugazi, que era uma banda que tinha vindo ali de Washington, daquela cena em torno do Minor Threat, Bad Brains e tudo mais. Você tinha o Bad Religion, que tinha vindo da cena do sul da Califórnia, e no norte da Califórnia você tinha algumas bandas também, como o Green Day. E aí as gravadoras começaram a olhar para esse rolê aí, né? Aí tentaram contratar o Fugazi, que era a maior banda da época em termos de venda. O Fugazi não quis, porque o Fugazi era mais radical ali nessa coisa do faça você mesmo. Chegaram no Green Day, contrataram o Green Day, e o Green Day estourou porque era uma banda que tinha, assim, um potencial comercial maior, inclusive, né? Tinha uns carinhas mais apresentáveis, né? Era uma coisa mais melódica e tudo mais, e a partir daí surgiu esse novo, entre aspas, punk pop ali dos anos 90, né? Contrataram o Offspring também, que era uma banda que também já mais ou menos antiga, ali do sul da Califórnia. Tentaram emplacar algumas outras bandas que não deram certo, e a partir daí surgiu uma outra concepção de punk ali, que eu acho que aí é completamente desgrudada de tudo que a gente falou até agora, né? Que era uma coisa que era basicamente, sei lá, um rock simples,
e grudento, assim, mais ou menos rápido, com guitarra distorcida e tal, mas que não tinha necessariamente nenhum tipo de identificação com nada do que a gente veio falando até agora, né? Então aí você já vê bandas ali que vieram a partir já do Green Day. Então não era nem como o Green Day, que é uma banda que veio do punk, entre aspas, real, e foi para esse ambiente de grande gravadora. Aí você já tem bandas que foram direto, assim, para esse negócio corporativo, e que aí a coisa já muda completamente, né? Nos anos 80 isso aconteceu também, só que eles inventaram um nome, que era New Wave. Nos anos 90 não, nos anos 90 continuaram usando esse nome de punk e foi isso. Por um lado, isso desnaturou talvez o significado do punk para muita gente, mas isso também foi uma coisa interessante por um outro lado, porque esse punk corporativo, esse punk pop aí dos anos 90, ele serviu como uma ponte para uma enorme quantidade de gente, para toda uma geração chegar no punk real. Então, assim, é inegável que em meados dos anos 90, aqui no Brasil, por exemplo, você tem uma explosão, uma nova explosão do punk e a coisa fica gigantesca de repente, e que isso teve tudo a ver com essa explosão desse punk de mentirinha, entendeu? Porque a pessoa entrava no punk de mentirinha e chegava no punk de verdade, e tinha uma coisa também que era assim, até o começo dos anos 90, a cena punk, pelo menos em São Paulo, ela era muito... ela se protegia muito ali do que vinha de fora, entendeu? Então quando você começava a curtir punk, você tinha que meio que se provar ali, provar que você curtia de verdade. Você tinha que provar que você tinha isso até fisicamente, assim, você tinha uma ameaça física ali, se o cara era fake, o cara era falso, ele apanhava, entendeu? E a coisa toda era muito complicada. Se você se você não curtisse de verdade a coisa, você provavelmente ia sair de fininho ali. Até que chegou nos anos 90, de repente veio, cara, uma massa de molecada nova em meados dos anos 90 que não pegou essa violência aí, que não pegou essa proteção que o punk tinha e meio que obrigou a geração anterior do punk a aceitar eles. E isso eu acho que é uma coisa que foi interessante, porque teve um reflexo até político. Você vê no final dos anos 90, começo dos anos 2000, você vê já aquela movimentação política contra a ALCA, aqueles negócios do A20, toda aquela movimentação de manifestações que aconteceu, era em grande parte gente que vinha do punk dessa geração que começou ali, talvez num Green Day, numa coisa porcaria, e chegou num punk de verdade, entendeu? Então, assim, é uma coisa que tem dois lados dessa moeda aí do punk Green Day. Ele retroalimenta o punk, de certa forma. A pessoa tem primeiro contato lá com o Green Day ou bandas similares, assim, depois... Exato, né? Isso deu um fôlego, né? Nessa época que o Green Day estourou, teve na minha opinião, parece que sim, mas como eu sou muito novo, não sei o que estava antes, né? Se nesses anos 2000 teve algum impacto no movimento punk, esse sucesso dessas bandas de pop punk? Cara, eu acho que se você vê, por exemplo, em meados dos anos 90, mais pro fim dos anos 90, começou a rolar aqueles festivais, tipo Recomeço do Fim do Mundo, eu esqueci o nome, mas uns outros festivais lá que o Ariel fazia no Tendal da Lapa. Teve um monte de coisas gigantescas, que era uma coisa que, assim, milhares de punks ali, milhares de bandas tocando, e é uma coisa que é meio impensável se você for voltar pro começo dos anos 90, entendeu? No começo dos anos 90, cada 2 anos ali tinha um show do Ramones, a galera ia lá, tinha briga pra caralho, saía, alguém morria, sei lá, rolava umas coisas assim. Mas os shows punks das bandas daqui eram muito esporádicos, assim, ou muito pequenos. Eu lembro, por exemplo, de uma vez que teve um show no Aroanta, acho que foi começo de 94, final de 93 ali, que foi o Garotos Podres e o Cólera. E eu lembro que esse show foi uma coisa, foi super marcante, porque, quase não tinha show dessas bandas, entendeu? Inclusive o Cólera e o Garotos Podres eram as bandas que eu seguia nessa época, porque as outras bandas, o Ratos, o Inocente, eles tinham saído do punk e ido pra outras coisas. E, de repente, assim, esse show foi meio que um prenúncio do que vinha por ali, porque foi um show super legal que tava rolando. Eu também fui num show do Garotos Podres que teve ali no Lago da Batata, num lugar que chamava Garagem, também o show lotado de gente ali também, e de repente você sentia que estava vindo uma nova época em que a coisa ia crescer de novo, entendeu? Mas antes disso, cara, era um show aqui, outro ali, era muito pouco, era uma coisa muito precária, assim, era enfim, eu acho que... uma coisa meio maluca, porque
Eu não sei se foi esse excesso de proteção que se tentou dar em determinado momento, mas o punk nunca voltou para o centro das atenções, nem na mídia policial, que nem ele foi em algum momento, entendeu? Ainda bem, né? Então, ainda bem, mas... Deixou o negócio sossegado ali pra rolar do jeito que fosse, assim, né? Tipo, você vê, tipo, nos anos 80 teve essa explosão de mídia do punk ali, pra quem pesquisa vai ver ali, em 82 milhões de matérias e tal, papapá, até que, chega em 83, a mesma mídia que alçou o punk vai lá e destrói ele completamente, entendeu? Exatamente. Enquanto que, assim, a minha geração, que é o do hardcore dos anos 90, a gente fez o negócio fora da mídia, foi crescendo aos poucos e o negócio perdurou ali. A mídia mal sabia que a gente existia. De vez em quando colava uma coisa MTV, não sei o que, a gente mandava passear, a gente nem queria, entendeu? Não, a pergunta é se meus companheiros aí, de meus camaradas de podcast hoje acham que o Nirvana foi a última grande banda punk. Eu acho que o Nirvana... Eu acho que o Nirvana foi a última grande banda de rock mainstream que era boa, entendeu? Acho que assim, a última vez que uma banda foi a maior banda do mundo e foi interessante pra mim, eu nem amo o Nirvana, mas assim, uma banda que eu acho digna, foi talvez o Nirvana, e isso é porque é uma banda que veio do punk, saiu do punk, mas veio do punk, tem as origens no punk, tem um pé firme ali no punk. Eu acho que isso ajudou o Nirvana a ser uma grande banda de rock ali para aquele momento. Depois do Nirvana, eu acho que não teve uma banda que foi a maior banda do mundo e que me interesse particularmente, mas eu não acho que o Nirvana foi nem a última banda punk, nem acho que o Nirvana estourou como banda punk. Eu acho que é uma banda que veio do punk, quando estourou já era uma outra coisa. No estudo que a gente dá lá na UFABC, eu sempre defendo a posição de que eu pessoalmente acho que o Nirvana foi a última grande banda de rock, né? Nem coloco mainstream, mas para mim foi a última banda de rock, até nessa perspectiva que o Pedro colocou da dignidade, da atitude, de todas essas coisas, né? E isso sempre é muito polêmico, né? Porque aí o pessoal fala, pô, mas depois teve o Green Day, depois teve... E assim, eu não consigo, cara, fazer uma comparação entre as duas bandas. Para mim é completamente diferente. Green Day é um negócio que eu acho bacaninha, entendeu? Mas eu não consigo ver o Green Day como punk. Posso estar discordando do resto do grupo aqui, mas para mim aquilo não é punk. Bad Religion eu já acho que é punk, mas aí é o que Pedro meio usou um termo aí que eu falo um pouco diferente, eu chamo de punk acadêmico, né? Você chamou de punk corporativo. Mas o Green Day é aquela banda, assim, que melodicamente ela é quase sempre a mesma coisa, só que os caras têm umas putas letras, entendeu? Mas corporativo no sentido que eu falei, no sentido de grandes mega corporações capitalistas ali injetando dinheiro nele, independente do conteúdo. O Bad Religion era uma banda punk acadêmica, quando era independente, continuou sendo no tempo que fez parte de gravadora grande e voltou a ser independente ainda como uma banda acadêmica por causa do tipo das letras deles e tal. Agora o Green Day não, o Green Day era uma banda que era independente e era com letras, assim, não bobinhas, foi pra gravadora grande com letras bobinhas e continuou ali. De vez em quando, acho que eles têm até umas coisas de política que eles falam, mas é aquela coisa liberal americana, assim, normal, não tem nada a ver com política de punk, né? E aqui no Brasil, como que foi aqui no Brasil o envolvimento dos primeiros punks com as greves no ABC e com o movimento político que estava surgindo, com a fundação do PT e tudo mais? Como que foi essa relação? Eu queria aproveitar e perguntar, Mal, nessa época você era punk ou você já era skin? Bem, na época, vamos pegar assim, 77, né? Eu tinha 14 anos, né? E era um garoto, né? Terminando o ensino fundamental e tendo o meu primeiro contato, né, com punk rock através de algumas reportagens, como a revista Pop, né? A revista Pop apresenta o punk rock de 78, que é interessante. E na época, a gente vivia esse período da ditadura, né? E isso daí fazia parte do nosso cotidiano, né? Eu estudava numa escola técnica que ficava bem em frente ao Paço Municipal, que é de Lauro Gomes, né?
e matava a alma para ir em greve. Quer dizer, não tinha como você não estar de alguma forma participando, nem que fosse como um simples espectador, né? E eu acho que a maioria dos punks da época tiveram uma participação semelhante à minha. Eram muito jovens, não eram ainda trabalhadores metalúrgicos, em sua maioria, a maioria ainda eram adolescentes, né? Mas foram testemunhas oculares, digamos assim, da violência no regime contra os trabalhadores. E quando você vê um policial do choque espancando um trabalhador de uma maneira covarde, né, não tem como você não se posicionar, né? Também, como eu disse, eu era estudante secundarista, e também é a época do ressurgimento do movimento estudantil secundarista. Então, por exemplo, na escola que eu estudava, nós fizemos a primeira eleição para a UMES, quando São Bernardo estava praticamente cercado por tropas, né? Então ficou até, os caras são doidos, né? Tanto é que houve repressão em cima dos estudantes, né? Alguns estudantes foram reprimidos, houve um inquérito dentro da ETE Lauro Gomes, e o tema do inquérito era infiltração subversiva na ETE Lauro Gomes, e isso daí é justamente também o período que estava surgindo o PT, né? Então a esquerda, parte dela estava inserida dentro desse processo de fundação do PT, que é de 79, exatamente esse período, né? Então, digamos assim, os punks, principalmente do ABC, tinham esse engajamento, né? Agora, eu gostaria de voltar uma colocação que o Pedro fez, que eu acho que é muito interessante, quando ele coloca, por exemplo, a questão do Green Day, né? Eu sinceramente, eu não considero uma banda de punk rock. Muito embora a estética musical seja do punk rock. Aliás, eu acho que até meio clichê, né? Tipo, seria como se o Green Day pegasse aquilo que é clichê em várias bandas de punk rock e eles reproduzissem. É como se eles pegassem Clash e outras bandas punks antigas e fizessem uma releitura. Comparavam muito com o Steve Little Fingers, né? No começo, quando o Green Day apareceu. E o visual dos Pistols, né? Eu acho que o Steve, acho que lembra muito. Mas você sabe que o visual do Green Day foi feito por gravadora, porque se você pega o Green Day antes deles assinarem, eles tinham tudo visual de skatista, ali bermuda, bonezinho, o outro tinha cabelo comprido, aí a gravadora falou, opa, a gente vai ter que, se a gente vai revender o punk, a gente precisa dar um banho de loja nesses caras. E aí começaram com esse visualzinho punk xixi, assim, de cabelinho e não sei o que e tal. Mesma coisa que os Pistols, boy band montada por gravadora. E é interessante que muitas músicas eles cantam com sotaque britânico. Então eu acho que, do ponto de vista musical, ele é muito clichê. Só que o espírito, né, não é do punk rock. Porque não tem a transgressão. Não tem digamos assim, não tem esse espírito de transgressão que é característico do punk rock. Mas, embora o meu comentário revele um certo desprezo em relação ao Green Day, eu concordo também com o Pedro quando ele fala que essa onda desse hardcore melódico, vamos chamar assim, ele acaba sendo importante para o crescimento da cena do punk rock no Brasil, por exemplo. E, por exemplo, tem uma casa noturna em São Paulo que é extremamente importante, que surgiu praticamente em função dessa onda, que é o Hangar 110. Né? Então, o Hangar 110 é uma casa que abriu e que dava espaço a essas bandas, e essas bandas tinham um público grande que sustentava a cena, né? E ao mesmo tempo abria esse espaço a bandas punk mais tradicionais, né? Então nós podemos dizer aquela coisa, os dois lados da moeda, ou poderia dizer uma faca de dois legumes, né? Ao mesmo tempo que
tem um lado que a gente torce o nariz para essa onda do hardcore melódico, ao mesmo tempo aquilo contribuiu para o surgimento de uma cena, e como me lembrou, uma cena que é diferente do que era nos anos 80. Anos 80 era uma cena muito vinculada à violência, que é a briga de gangue, briga da ABC com São Paulo, briga punk com Careca, não sei o que, toda aquela coisa. A partir dos anos 2000, isso diminui muito. E é engraçado, se você pegar o show dos Garotos, é bem interessante, o público é muito diferente do que era nos anos 80. É mais ou menos qual é o público típico que vai nos nossos shows hoje. É o público que, se marcar bobeira, o cara não é punk, não é nada, mas o cara curte o som, né? Então eu diria que é um público que está mais ligado às nossas músicas ou às nossas letras do que propriamente a questão de tribo, né? Então eu acho bem interessante, né, essa questão. Mas é isso aí, voltando à pergunta, né? Tipo, eu acho que esse vínculo com as greves metalúrgicas e o PT e tal, isso daí está muito ligado ao ABC lá no comecinho dos anos 80. Aliás, eu tenho uma coisa que eu sempre conto pra gente mais nova, né, para contextualizar as mudanças que até o próprio Brasil passou, assim, nessas décadas, né, que é o seguinte: teve esse show que eu citei do Garotos Podres naquele garagem lá de Pinheiros, lá, 93, 94, sei lá, eu me lembro bem desse show, uma coisa muito interessante, que era o seguinte: era um show no começo dos anos 90, lotado, e boa parte do público ali era careca, do subúrbio, uma grande parte era punk, e tinha uma galera que eram uns caras assim, com visual normal, com bandeira do PT, levantando bandeira do PT e da CUT no fundo do show. E assim, se fosse hoje em dia, ia sair assim, pelo menos umas 20, 30 mortes assim nesse show, assim, né? Só que naquela época, justamente essa polarização e essa politização da direita no Brasil não tinha rolado como tá rolando hoje em dia, entendeu? Então era uma coisa assim que um careca um careca, se visse um anarcopunk, ele matava. Só que se ele via um cara normal com bandeira do PT, pra ele aquilo não queria dizer muita coisa. Então, assim, isso ilustra tanto as mudanças do Brasil, como isso que o Mal falou, de que o público do Garotos Podres, em grande parte, tem gente normal que se identifica com a banda, né? Exatamente. Eu acho que a gente vai chegando ao final já. Querem deixar algum recado ou deixar algum convite para os nossos ouvintes? Queria primeiro saber o que você achou. Fez sentido essa conversa nossa aqui? Porque para mim a gente viajou de um tanto. Não, eu achei sensacional, porque eu fiz as perguntas para provocar mesmo, né? Então acho que é difícil responder mesmo algumas questões, mas vocês responderam com categoria aí. Eu acho que é importante nessas lives é justamente o papo rolar livre, né? Sim. Então, tipo assim, é como se nós estivéssemos na mesa do boteco, né, batendo papo, né? Então não é uma coisa assim engessada. Eu acho que o papo valeu, né? Tipo, dá para as pessoas refletirem um pouco, né? E como recado final, o que eu quero dizer, o que eu gostaria de dizer é o seguinte: como o Pedro comentou, nós vivemos uma série de mudanças que ocorreram no país, inclusive marcado por uma politização da direita, né? E nós vemos a barbárie crescendo no nosso país, né? Então nós que temos o nosso pé nessa cultura musical ligado ao punk rock, e somos herdeiros do punk rock, né, que surgimos dentro de uma cultura de contestação dos poderosos, né? Então nós temos que, digamos assim, nos organizar, né, e nos colocar na defesa de alguns valores humanos, né? Porque hoje em dia você se colocar contrário ao racismo,
você se colocar politicamente a favor dos direitos fundamentais do ser humano. É algo que se tornou perigoso. O Ministério da Justiça fazendo lista de antifascistas, ou seja, se você falar eu sou contra o racismo, mas Cabo Verde, você vai para a lista, entende? E corre o risco de ser perseguido. Então, por exemplo, o pessoal da banda que está tocando agora comigo, 2 foram incluídos nessa lista que foi enviado para a Embaixada dos Estados Unidos, por esse deputadozinho estadual aqui de São Paulo. Então nós temos um processo de crescimento da barbárie no Brasil. Então nós temos que, digamos assim, nos posicionar firmemente na trincheira da civilização para combater a barbárie fascista. Né? A barbárie fascista é a mesma barbárie que lá no início, quando eu era garoto, lá no punk rock, dirigia a ditadura militar. Tanto é que o atual governo defende abertamente torturador, o Bolsonaro falava isso, agora o Mourão também elogiou o Brilhante Ustra. Então são criminosos que estão fazendo apologia ao crime. Tortura é crime, inclusive crime inafiançável. Quando Bolsonaro e Mourão enaltecem um torturador, um estuprador, que era o Brilhante Ustra, eles estão sendo criminosos, estão estimulando a barbárie. Então nós temos que, digamos assim, combater o fascismo. Assim como no passado nós nos posicionávamos contra a ditadura militar. Beleza. O partisano ele surgiu com essa intenção, né? O nome partisano deriva da história da Segunda Guerra Mundial, onde a resistência antifascista, justamente. A gente pensou num portal que pudesse responder àquela artilharia de WhatsApp que a direita faz, né? Então, com um conteúdo mais humorístico, cultural. Então, essa apresentação do punk rock foi uma proposta que a gente teve e a gente está encerrando com maestria que eu achei super interessante aqui a conversa. E você, Pedro, tem alguma coisa para falar? Só se der tempo para fazer uma perguntinha pro Mal. Claro, pode fazer. Então, encaixando com isso aí que você estava falando, e eu sempre quis perguntar isso aí para você, como é que vocês foram vendo nos Garotos Podres o surgimento e a disseminação dessas ideias de extrema direita no punk e principalmente nos carecas, assim, que inclusive gostavam da banda na época de uma maneira super contraditória e tal. Então como é que foram surgindo e como é que vocês lidavam com essa confusão política que foi se estabelecendo aí nos anos 80 e 90? Bem, tentar responder de uma maneira rápida, embora seja difícil. Porque assim, desculpa, só complementando, porque é incrível, o Garotos Podres tem uma característica que é muito interessante, que é muito peculiar, né? Que era uma banda skinhead com um discurso de esquerda no Brasil nos anos 80 e que ainda por cima era grande e fazia sucesso, né? É uma loucura isso, é uma coisa meio que se alguém inventasse, ninguém acreditaria. Acho que tem 2 questões aí, né? A primeira questão é a questão da confusão de informações que se fazia aqui no Brasil. Os primeiros carecas aqui no Brasil, na verdade, eram punks que se descolam do movimento punk, num momento que começa a surgir essa onda pós-punk, dos darks, etc. Tal, e que a estética punk deixa de ser alguma coisa radical. Né? Então, digamos assim, diferente do que aconteceu na Inglaterra, né, que os skinheads são anteriores ao punk rock, aqui no Brasil os skinheads surgem como uma corrente do punk rock. No início não tinham nenhuma ligação política, só que através da mídia começa a surgir a ideia, as informações, que os skinheads lá na Europa eram de direita.
eram nazistas. Daí esse pessoal que eram os primeiros carecas começam a se vincular a isso. Tipo, quer ver um exemplo bem interessante? Eu lembro de um conhecido, né, da época, que o apelido dele era Neguinho da Vila Guarani. Uma vez encontro o cara me faz, isso em 84, o cara me faz saudação nazista. Eu falei, mano, que absurdo, tá louco? Hã? Beleza. Daí, na outra semana encontrei o cara e falei, ué, você não vai fazer aquela saudação esquisita de novo? Eu falei, não, descobri o que era aquilo. Então, tipo assim, o cara afrodescendente fazendo saudação nazista. Então, isso deve ser o nível de confusão. Né? E a partir de um certo período, mais para o final dos anos 80, começa a surgir um pessoal careca que se vincula à direita política. Né? Agora, isso é uma confusão pior ainda, porque na Inglaterra, o movimento Oi não tem nada a ver com a extrema-direita. Né? Só para ilustrar, onde é que surge essa corrente de extrema-direita? Os skins, na origem, lá nos anos 60, eles são vinculados ao reggae, ao ska, àquela cultura de aproximação dos filhos da classe operária pobre, que moravam no mesmo bairro, no bairro vizinho dos jamaicanos. Né? Então, é uma integração cultural entre essa classe operária britânica e os filhos da classe operária de imigrantes jamaicanos. Né? Então, é um movimento de integração. Assim. Quando que a coisa, entre aspas, muda? Em 1980, surge a Oi Music, que não tem nada a ver com direito. E uma revista britânica, a Sound, uma revista importante, lançou uma coletânea com as bandas Oi que havia surgido no período. Inclusive Toy Dolls, Foreskins, Ipa Riot, então várias bandas que faziam parte dessa coletânea. Exploited. E o show de lançamento foi num teatro que ficava no bairro paquistanês, numa época que estava tendo conflito racial. Quando a molecada paquistanesa viu um monte de gente de branquelo chegando pro show, a molecada paquistanesa ficou com medo, achou que era para atacá-los. E saiu uma briga, que o teatro é destruído, incendiado, etc. O pessoal que estava no show apoiou pra caramba. Só que o que sai na imprensa do dia seguinte? A imprensa britânica, em termos de sensacionalismo, é pior do que a brasileira. Ela é campeã mesmo. Saiu que os neonazistas foram atacar os paquistaneses. Daí a extrema-direita britânica começa a tentar se aproximar do pessoal. Muitos skinheads estavam lá, os caras estão falando que a gente é nazista, eu não sei o que é isso, mas está falando, então eu sou. Então começa a surgir, digamos assim, uma corrente de direita. Né? O National Front, né? Se aproveita disso. O National Front. O British Movement, que abraça parte desse pessoal. Por outro lado, você tem a resistência. Né? Abraçam e financiam, inclusive, né? Porque aí, justamente, só complementando o que você falou, o Oi não era de direita, não era nada disso. Tanto é que quando surge uma cena skinhead de direita, ela tem um outro nome, né? Que é o RAC, Rock Against Communism, e que era financiada pelas organizações de direita. Então, assim, as gravadoras, os fanzines, tudo isso era pago pelos partidos de extrema direita. Ainda né? E ainda tem forte. Na época, então, assim, não é nem que foi uma coisa espontânea que apareceu, foi uma coisa financiada pelos partidos de extrema-direita. E esse pessoal do rap não é nem skinny. Na verdade, eles são boneheads. Né? É outra coisa. Ninguém reconhece os caras como skinny. Mas é interessante que surge a reação. Surgiu os redskins, os skins de esquerda. Mais tarde, o pessoal do Rod Moreno lançou Sharp, Skinheads Against Racial Prejudice, Skinheads contra o preconceito racial, né? E depois o Rash, né? Que é Red and Anarchist
skinheads, né? Skinheads comunistas e anarquistas, tal. Então, hoje, por exemplo, e além dos skinheads tradicionais que não estão vinculados necessariamente à política, né? Alguns que curtem até hoje reggae, ska, só que para a imprensa, que é extremamente sensacionalista, criou-se esse mito que os skinheads são, digamos assim, de direita. É bem interessante que, em termos musicais, os Garotos Podres, nós nos espelhamos naquilo que nós gostamos de ouvir, que é o punk rock tradicional dos anos 70 e a Oi Music, né? Que é essa música mais cadenciada, com vínculo com a classe operária e tal, né? Mas, obviamente, exorcizando a direita, digamos assim. Né? Mas como que essa politização à direita aí, ou politização não, mas como é que essa disseminação de ideias de direita entre os carecas interferiu na banda, assim, durante os anos 80 e 90? Porque eles eram parte do público de vocês. Na verdade, se tornaram um grande problema. Porque ia ter show, muitas vezes o pessoal aparecia em show e arrumava briga. Porque nos nossos shows, a maior parte do público era exatamente esse público que não é punk, não é careca, não é nada e que curte o som. Daí, em vários shows que nós fizemos, esse pessoal careca arrumou briga, né? Batendo no público, não era nem problema, não era nem bater na gente, mas bater no público, né? Então foi uma coisa, houve um período no final dos anos 80, principalmente, que a situação ficou bem grave. Eu lembro que uma vez um cara lá no Mato Grosso queria contratar a banda. Daí o cara pergunta, mas vocês não batem no público? Quer dizer, os caras confundindo, achando que os membros da banda iam bater no público. Então uma coisa assim... então era uma contradição, porque Garotos Podres tocava até mesmo em rádio, mas a gente fazia pouquíssimo show em função desses problemas, né? E de uma certa forma nós fizemos o máximo esforço possível para evitar contato com esse pessoal, porque não tem nada a ver com a gente, né? É interessante, se você for, por exemplo, para a Alemanha, a gente tocou na Alemanha, Portugal, no estado espanhol, né? O pessoal que é skinny de lá é uma outra praia, tá? É um pessoal super tranquilo, gente boa, que não arruma confusão, civilizado. Eu lembro a primeira vez que a gente foi tocar na Alemanha, o pessoal mais marginal que tinha lá era a gente, cara. Não, mas te juro, tipo assim, esse pessoal era um pessoal que não andava em 6 num carro para 5 pessoas. Você entende? Não, atravessava fora da faixa. Que não atravessava fora da faixa. Tal. E a gente, os puta maloqueiros que enchia a cara, dava vexame, não sei o quê, que ficava falando palavrão, ensinando o alemão a falar palavrão. O que o brasileiro sempre faz, né? Tipo, chega o cara... Prost, né? Saúde, né? Daí você fala um palavrão em português, qualquer um. O cara acha que aquilo é. Então, a gente já só fazia merda, cara. O pessoal skin que se aparecesse um nazi por ali, ia apanhar que nem cachorro. Cachorro. Sem dono, cara, você entende? Então, no Brasil, assim, é uma coisa muito estranha, muito esquisita, cara, né? Mas é isso, tipo, na verdade, o nosso vínculo é com o punk rock dos anos 70, é um vínculo musical, com a Oi Music, que é muito interessante, né? Coxsparrow, Infrared, né? Pô, são bandas muito legais, cara. E essa moçada que é, digamos assim, antifascista,
né? Então, é isso que a gente tem, que é o nosso posicionamento. E o Brasil tem esses problemas, né? De desinformação. As coisas chegam muitas vezes chegam distorcidas e é problema, né? Não sei se eu respondi. Acho que sim. Às vezes pro bem, às vezes pro mal, né? Bem distorcidas. Às vezes a distorção ajuda, né? Mas às vezes causa um problema. Sim, também. Mas, por exemplo, eu vi uma coisa parecida com o que teve no Brasil. Uma foto dos punks em Portugal no começo dos anos 80, com a pichação na mesma parede, Chan 69 e Crass. E, tipo, na Inglaterra isso seria impossível, assim, as duas bandas juntas, né? Só que o cara curtia as duas bandas e foda-se, né? Uhum. Então, mas eu acho que, sabe que eu acho que na base ali, na cúpula nem tanto, mas na base, eu acho que esse ecletismo ou até mesmo essa contradição rolavam muito, viu? Porque eu já vi, por exemplo, depoimento dos caras do Crass, que era pra quem não conhece, assim, era a banda que criou ali o anarcopunk e tudo mais. Eles eram uma galera que até alguns mais velhos eram até hippies antes, anarquistas e tal, e que se aproximaram do punk. E o Crass tinha uma fazenda lá que eles moravam, uma comunidade, não sei o quê. E eles falavam que vira e mexe apareciam uns skins lá, uma molecada que era skin e que era de extrema direita, mas por pura confusão, entendeu? E que eles acolhiam do mesmo jeito, conversavam com os caras e os caras mudavam de lado, por exemplo, sabe? Então, assim, da mesma maneira você vê, tipo, no show dos Specials, no show dos Selectors, de todas essas bandas ska, que eram inclusive multirraciais, vira e mexe tinha alguém fazendo Zig Heil lá. Por quê? Porque o pessoal é burro, né? O pessoal é desinformado. Às vezes tem gente que faz as coisas pra provocar. Eu já vi foto de skin inglês, negro, fazendo Zig Heil. Por quê? Porque tava zoando, tava tirando uma com a cara do fotógrafo, entendeu? O fotógrafo tava lá, tipo, ele via que o fotógrafo tava lá querendo uma coisa sensacionalista e dava o que o fotógrafo queria, e assim vai, entendeu? Tipo, é uma mistura de hormônios adolescentes com desinformação e sei lá mais o que, entendeu? Na base é sempre assim. Ivan, posso fazer um jabá? Claro, pode falar, Léo. Então, eu queria fazer uma propaganda aí do nosso curso de História do Rock lá da Universidade Federal do ABC, né? Esse ano agora está meio devagar por conta da pandemia, mas nós estamos começando a colocar algumas aulas online. Então, queria pedir aí para o pessoal que está escutando começar a seguir a gente lá, procurar no Facebook, é super fácil de achar, só colocar História Rock UFABC que acha a gente, né? E que o ano que vem a gente vai voltar com toda a força aí, se tudo der certo, né? E queria também deixar um recado, assim, geral. Não tem vestibular não, né? Hã? É curso livre, não tem o vestibular. Não, isso é totalmente livre, totalmente extensão. A maior parte do nosso público não é da universidade, é uma coisa que deixa a gente bastante feliz e ao mesmo tempo grilado, né? Porque nossos próprios alunos não estão interessados em escutar o que nós temos para dizer. Sim. Mas a ideia é fazer toda essa discussão que a gente fez aqui, mas pegando os diferentes movimentos e movimentos do rock, né? Tentando entender como é que ele socialmente, economicamente, politicamente se estruturou nos diferentes momentos da história, né? E por último, eu vou deixar um recado que eu sempre falo com meus alunos e tal, é coisa de velho já, né? Mas leia, desconfie de tudo e escute Clash o mais alto que você puder. Tá certo, Léo, obrigado pela presença, obrigado por aceitar o convite e pela contribuição que você deu aqui. E mais alguém vai falar mais alguma coisa? Muito obrigado pelo convite aí, foi um grande prazer. Eu já falei muito, pra mim tá bom já. Eu já falei muito. O Pedro eu não conhecia, mas já vou pegar o contato aí, a gente vai conversar mais vezes. Prazerzão. É companheiro velho nosso, inclusive do curso lá, né? Já deu umas aulas de funk lá, comigo e tal, foram experiências bem legais, né? Já tomamos umas juntas também, algumas vezes aí. Só tomar mais cerveja depois. A gente precisa tomar mais cerveja, isso é verdade. Tá, e muito obrigado pela oportunidade de falar aí, eu acho que sempre é bom. Foi uma tarde boa. Então, obrigado, Mal, obrigado, Pedro. Ficamos por aqui, então. Até a próxima.
Se você gostou, acesse o nosso site, clique no sininho das notificações, compartilhe com seus amigos, colabore no Catarse e nos siga nas redes sociais. Obrigada e até a próxima!